Olha, um problema que atinge uma parte da população e que tem sido a causa de acidentes de trânsito. Por incrível que pareça, é isso mesmo. Estamos falando do mal súbito. Recentemente, inclusive, mostramos aqui acidentes que foram provocados porque o motorista passou mal. O corpo dá sinais e é preciso ficar atento para evitar um apagão quando estiver ao volante. O coração humano pesa apenas 300 gramas, mas carrega uma grande responsabilidade. É o trabalho dele que garante o funcionamento perfeito de todo o nosso organismo. Para dar conta de atender a demanda de um corpo adulto, o coração precisa bater de 60 a 100 vezes por minuto. O problema é quando, inesperadamente, esse órgão para de funcionar. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a morte súbita, em 80% dos casos, está relacionada a problemas cardiovasculares. Como, por exemplo, as arritmias. Temos alguns tipos de arritmias que podem levar à morte súbita. Algumas com frequência cardíaca aumentada, que são as taquiarritmias, ou as bradiarritmias, quando o paciente tem uma frequência do coração um pouco mais abaixo com a frequência cardíaca. Então, isso pode levar esse paciente a ter a morte súbita. Como também alguns tipos de doença estrutural do coração, quando o coração é um pouco mais grosso, mais musculoso, que a gente chama de miocardiopatia hipertrófica, por exemplo, que pode ser alguma doença genética. Estudos mostram que os casos são mais comuns do que imaginamos. Dados da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas revelam que a morte súbita afeta 20 milhões de pessoas e é responsável por 320 mil mortes por ano no Brasil. Um problema que pode ocorrer em todas as faixas etárias. Normalmente é predominante em homens, sendo que mais da metade morre antes de um atendimento médico. Se eu já tenho algum familiar, algum parente que já teve morte súbita, esse familiar ele vai ser investigado por que ele veio a ter o óbito e daí a gente vai descobrir uma causa que pode ser genética familiar. Daí os outros familiares têm que ser estratificados também para a gente conseguir prevenir aquela morte que infelizmente o familiar não conseguiu ter. Outras causas, por exemplo, então que o paciente pode ter algum sintoma, as arritmias. Então, eu estou tendo palpitação, então às vezes eu sinto meu coração bater mais rápido, ou então eu estou tendo uma fadiga muito intensa que não era habitual de eu ter antes. A dor no peito, por exemplo, uma das causas mais comuns de morte súbita entre os 30 e 40 anos, fora do hospital, são doenças cardíacas coronarianas quando tem algum entupimento, ou seja, um infarto pode levar à morte súbita nesses pacientes, sem nenhum sintoma antes. Recentemente, casos de morte súbita chamaram a atenção em Joinville. Há cerca de um mês, um homem de 46 anos teve uma morte súbita enquanto descia uma cachoeira na região do Quiriri. E no bairro Morro do Meio, um homem de 56 anos colidiu o veículo que dirigia na traseira de uma van estacionada. Segundo a Polícia Civil, o condutor do carro tinha acabado de pegar o veículo do genro numa oficina e voltava para casa quando teve a morte súbita. Situações que exigem não apenas atenção, mas também prevenção. Eu já sei que na minha família eu tenho meu pai diabético, meu pai hipertenso, que alguém eventualmente já veio ter um infarto, né? Que é uma das causas mais comuns. Eu tenho que passar por uma avaliação clínica, uma avaliação cardiovascular para eu saber se eu tenho essa alteração do metabolismo, tá? Agora, as arritmias em si, que daí geralmente não dá nenhum sintoma antes de ter o evento, essas são mais difíceis. Aí eu tenho que ser muito atento mesmo para saber, será que essa palpitação tá certo? Porque muitas vezes as pessoas acham que tudo hoje em dia é ansiedade, mas às vezes uma palpitaçãozinha ali, uma taquicardia precisa ser investigada por um especialista. Exatamente. É muito importante o acompanhamento de um especialista, de um médico, porque eu costumo sempre dizer, ninguém ama você mais do que você mesmo. Então, você tem que se cuidar, né? A gente trabalha o Novembro Azul, que é a questão do câncer de próstata, mas também a questão do coração, né? Que é um órgão fundamental para quem já tem algum problema. Não, olha só, acidentes que a gente mostrou aí, né, de pessoas que tiveram mal súbito, isso pode acontecer com qualquer um. Essas pessoas iam adivinhar que isso ia acontecer com elas se
soubessem, com certeza teria procurado ajuda antes, ou talvez estavam até fazendo tratamento. Então é importante você estar sempre sendo acompanhado por um profissional da área.